Eu sou Ana Sofia, professora de Kundalini Yoga e yoga terapeuta, e hoje a gente vai ter uma aula especial sobre numerologia tântrica e mapa da consciência, conforme a data de perfil. É uma ferramenta super legal para que a gente consiga se enxergar enquanto um ser que está aqui nesse planeta para cumprir uma missão, com seus desafios, com seus talentos. E com isso, fica mais fácil viver não comparativamente. E não só o comparando, no sentido de que a gente se compara por ser melhor ou pior do que o outro, mas na forma de exigência de comportamento do outro, né? Porque quando a gente se compara com o outro e a gente sabe como a gente é e gostaria de ser tratado como a gente trataria, isso é o esperado? Sim, em tese, todos somos luz, né? Só que as luzes estão aqui encarnadas, todas elas, com os seus desafios, com os seus talentos, com os seus propósitos, com as suas missões. Então, a gente não consegue ter um comportamento uniforme em todas as luzes encarnadas, porque cada um vem para cá com um objetivo diferente. Então, isso dá uma tranquilizada, e falo porque deu para mim, e talvez para vocês que já fizeram um mapa tântrico, traz uma paz para a gente quando a gente consegue finalmente se dar conta que os outros vêm para cá com os seus próprios desafios que não são os mesmos da gente. E mesmo que seja o mesmo desafio em tese, porque os números batem, daqui a pouco tem uma Maria, nascida no dia 24/10/1957, a minha data, mas vai ter outros desafios porque a gente não é só um número, a gente é uma história de vida que vai se formando e a gente é resultado também da família onde a gente nasceu, do meio ao que a gente foi exposto, familiar, social, educacional, de trabalho, enfim, interrelacionamentos em geral. Então isso traz um alento e uma compreensão, inclusive, do outro, não só da gente. E quando a gente se dá conta dessa numerologia, a gente se dá conta que o outro vem para cá com as falhas, vem para cá com os dons. A gente começa a se dar conta e enxergar no outro o número dele. Ah, mas qual é a missão, né? Qual é o dom? A gente consegue enxergar. As pessoas olham para mim e falam assim: Nossa, mas a Ana Sofia fala bem, é comunicativa. Sim, é o meu dom, é o número sim, é a comunicação. Então é super legal isso de numerologia, porque é um autoconhecimento, sim, mas é uma forma também de facilitar a convivência das pessoas. Nós vamos começar a compartilhar aqui a tela. Essa figura é super representativa, né? Ela demonstra, assim, a questão numérica que toca aos chakras, que sim tem a ver com as áreas da consciência. O número 8 virado, que é o número do corpo prânico, né, que simboliza o infinito conectado com o finito. Então, o que se sabe sobre a numerologia tântrica, né? A numerologia tântrica vem desta matriz de tradição, de filosofia de vida, de conhecimento iógico, que se iniciou na Índia. Não existe uma data precisa a respeito do início da forma de se fazer cálculos numéricos sobre a data de nascimento. O que se sabe, sim, é que é um conhecimento tradicional, que vai passando de mestre para discípulo, inicialmente nada escrito, né? Eram tradições do ponto de vista que se poderia dizer até secretas, né? Não por serem secretas, mas porque não eram passadas para todas as pessoas, para não se espalhar um conhecimento que talvez não fosse o caso que mais pessoas soubessem, né? Porque determinados conhecimentos vão parar na mão de determinadas pessoas que vão fazer um uso bom, um uso ruim. Então, essa tradição é algo que veio sendo passado de mestre para discípulo como um recurso para autodesenvolvimento.
E ela vem dentro dessa perspectiva de vida tântrica, que diz exatamente o que é tantrismo, né? O Tantra, ele tem uma premissa básica de que o universo é uma grande teia cósmica, em que tudo se relaciona. Então, as nossas energias estão aqui se relacionando, as energias físicas vivas, as não vivas, as corpóreas, as relações em geral, acontecem todas minimamente ligadas por, por teias de energia básica. A neurociência explica isso já, e nós somos 0,001% de matéria, né? E o restante do nosso corpo, toda energia. Então, boa energia, isso aqui é energia sim, energia densificada, né? Existem estágios de energia. Então, essa, essa questão toda da, da teia tântrica que conecta uns aos outros e faz uns aos outros se interferirem, se interrelacionarem. Isso acontece o tempo inteiro, nessa visão tântrica, né? A qual eu me filio, né? Eu trouxe a parte dos tipos humanos para explicar para vocês por que é que tem pessoas e pessoas, que tem criaturas e criaturas, por que é que tem pessoas que estão buscando algo a mais, e tem aqueles que não estão buscando algo a mais, tem aqueles que já têm algo a mais, tem aqueles que estão inquietos, que não sabem de onde partir, mas querem partir, né? Então, isso aqui é legal porque traz essa noção de que não somos todos iguais, a gente não tem como partir do mesmo lugar. E querer que as pessoas se relacionem com a gente da mesma forma, porque não vai acontecer. Então, os tipos humanos, né? É dito que na humanidade existem 4 tipos humanos básicos, sendo que o último se divide em 2, né? O primeiro são os mestres, que são aqueles que desenvolveram um potencial máximo de consciência possível, e eles vêm para o planeta não mais por necessidade de encarnar e de processar karma, vindarmas. Não, eles vêm para ajudar nessa transmissão desse conhecimento vivo, que é, que é o que dá o suporte espiritual para a evolução, o desenvolvimento da consciência de outras pessoas. O segundo tipo, aqueles que reconhecem os mestres. Não são mestres, mas eles já têm condição de saber, olha, existem pessoas que são mestres, reconhecer quem são e que vivem perto dessas pessoas e aproveitam, utilizam essa convivência também para se desenvolver, né? Para buscar algo a mais, né? O terceiro tipo é, são os dotados de consciência e propósito firme num trabalho vivo. São as pessoas que estão iniciando um trabalho de desenvolvimento de consciência, normalmente amparados ou ajudados por quem? Por um mestre ou por alguém que convive com o mestre. Então, são as pessoas que vêm numa aula de yoga e dão um clique. Não é só uma aula de yoga, qualquer tradição que se preste a trazer a vivência da espiritualidade, né? No meu caso, yoga, mas tem tantas outras formas disso, né? Não existe só yoga no planeta, né? Para mim faz sentido. Então, esse é o terceiro tipo, os que estão iniciando um trabalho. E o quarto tipo que se divide em 2, né? São os inquietos. Estão vendo que a coisa não pode ser bem só isso, né? Tem os que são os insatisfeitos, que suspeitam que a vida convida para algo a mais e começam a pensar sobre isso. Ah, mas o que será que eu tenho? Onde é que eu posso buscar? O que está acontecendo? Para que será que eu vim? Será que é só isso? Né? O que eu estou fazendo aqui? Então, é vir, é sentar, comer, trabalhar, dormir, casar, procriar, não procriar, ter bicho, o que é, né? Isso é um tipo. E daí começam a pensar a respeito e às vezes se transformam nesse terceiro tipo que começa a ter uma vivência diferente, que vai se aproximar de alguém que convive com o mestre, que daqui a pouco tá lá com o mestre também. E o outro tipo são aqueles, e aí que é importante para o mergulho tântrica, aqueles que não estão interessados em se autoconhecer e que só querem sobreviver da forma mais tranquila possível dentro da sua zona de conforto, vivendo a agenda básica da vida humana, que é a mesma agenda básica da vida da minha gata, da vida animal, que é comer,
dormir. No caso, ela não precisa trabalhar, porque tem humana que trabalha por ela. E se alimenta, vai ao banheiro. Não procriou porque foi castrada. É isso. Então, gente, isso é legal a gente saber. Que tipo de pessoas a gente tá convivendo, por quê? A gente não vai excluir, mas a gente vai ter um olhar para esse tipo que só está na agenda básica diferente. Isso tranquiliza, porque muitas vezes a turma que está na agenda básica está do nosso lado, na nossa família. Então, e isso dá uma agonia. E a gente quer transformar as pessoas. O que que a gente precisa saber para começar a falar de numerologia, né? Que a gente tem um esquema energético aí. Essa figura aqui, ela é super ilustrativa. Ela mostra, além dos chakras, ela mostra os elementos, ó, vocês estão vendo? Terra, ali na parte bem de baixo, água, fogo, ar, éter. Então, essa aqui é uma imagem super legal que dá uma baita ideia da nossa constituição energética. Então, o que que nós humanos aqui temos, né? Nós temos os 7 chakras, sim, principais, porque existem outros, nós temos 7 principais. Tem os 5 elementos que compõem o nosso. Nós somos compostos de terra, água, ar, fogo, éter. É isso que compõe cada célula do nosso corpo. Num nível energético, porque todos os elementos, eles são, em primeiro lugar, energia, né? Correlacionada. Então, nós temos os 5 sentidos, os 5 órgãos do sentido, que são olfato, paladar, visão, tato e audição. Dentro dessa nossa constituição energética, nós temos as 11 áreas da consciência, que é o motivo da aula da numerologia, que são áreas da consciência. Qual consciência? Mente? Não, não é a mente. A consciência é o ser do ponto de vista da não forma. Não desta forma. Esta forma está aqui encarnada, tem mente, tem 3 tipos de mente, inclusive, né? Que causam um rebuliço na nossa vida. Mas então isso aqui não são da consciência mental, é a consciência do ser. Tá? E aí são os corpos da alma, as mentes, negativo, positivo e neutros, os corpos físicos, prânico, sutil e radiante, corpo de luz, a aura, casa de comando. Nós temos também os 3 gunas, isso aqui é um assunto super amplo dos gunas e dos doshas que eu não vou entrar, ele entra no Ayurveda, né? Vou falar só para vocês saberem que existe, que são os gunas. O que que são os gunas? São as qualidades vibratórias da energia, porque se o corpo é energia, e a energia é dita que no cosmos ela tem 3 formas. Uma é o sáttvica, a forma sáttvica, que é o equilíbrio, a equilibrada, a rajásica, que é a parte do movimento, e a tamásica, que é a inércia. Todas são boas e todas são necessárias, porque a gente precisa equilíbrio, precisa movimento e precisa inércia. Todos nós, todas as células, todos os pontos de energia do nosso corpo e ao nosso redor, né? E nós temos os 3 doshas. Isso entra mais ainda no Ayurveda, que são os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter, e em cada célula do nosso corpo. Que combinados eles formam, combinados na célula física, entre aspas, porque tudo é energia, né? E sob a ação de rajas, que é o guna movimento, ó, porque tem o guna equilíbrio. O equilíbrio não é movimento, é força equilibrada. Tem o rajas, que é o movimento, e tem o inércia, que também não é movimento, tá parado. Então, sob a atuação de rajas, que é o movimento, esses elementos se relacionam dentro do nosso corpo, em cada célula. E eles aí criam o vata, que é a combinação de éter e ar, o pita, que é fogo e água, e kapha, que é terra e água. E tudo isso atua no nível energético. Importante. Por isso que a Ayurveda, eles fazem estudo dos gunas e dos doshas, que é para a gente equilibrar o que? O corpo através da alimentação. Que a gente pode aproveitar. O que que é o prana? O prana é essa força vital que anima todas as formas de vida, tá? Quando a gente tem bastante prana, a gente tá o quê? Animado. Quando a gente tá sem prana, a gente tá desanimado, desanimado, tá cansado. É isso. É uma energia vital que vem do infinito pra gente e está sendo disponibilizada pra gente o tempo inteiro, e normalmente nós estamos absorvendo mal essa forma abundante de prana que está disponível. Por que que a gente absorve mal? Porque a gente respira mal, porque a gente dorme pouco, porque a gente se alimenta mal.
porque a gente não pratica exercício físico, mas principalmente a questão da respiração, a gente respira mal. A gente respira invertido, enfim. A gente aqui, você já não mais, mas muita gente ainda, né? E esse prana é o movimento, é o código energético dos reinos da mente e do corpo, né? Ao ser absorvido, o prana ocupa diferentes funções no corpo. Então, nós temos ali aquela parte, nessa região aqui, que é o apana, mais no meio do abdômen, o samana, na região torácica, o prana, região da cabeça e das mentes, né? O dana, e ao longo, ao redor, no corpo todo, como se fosse uma fáscia, né? Nós temos o viana. E o que acontece ali? Desses cinco são todos importantes, mas para as vivências de Kundalini Yoga, o prana e o apana são os mais, digamos assim, importantes, porque com a união dos dois que se cria um vão possível para o fluxo de energia Kundalini passar. Então, quando a gente faz assim muitas aulas, né, eu vou falar agora e vocês vão se lembrar. Inspira, segura, uma banda, fica só. Não é só isso, tá? Mas isso aqui é uma coisa legal de você saber. O prana entra no corpo pelos nadis, tá? Que são os canais energéticos que nós temos aqui. Os canais energéticos Ida e Pingala. Ida termina na fossa esquerda. Pingala termina na fossa direita. Então, o prana entra no corpo pelos nadis. Tá vendo ali o desenho? Ó, Ida e Pingala. E ele ascende até o sexto chakra, e de lá ele começa a descer, passando por um, por outro, por um, por outro, por um e por outro, até chegar no último, que é onde se situa o tricona, que é uma região que fica localizada entre os esfíncteres anal e sexual, que tem a forma de um triângulo e que onde é dito que repousa a energia Kundalini, que é a energia espiritual, que adormece no corpo depois da criação da matéria, a partir da energia. A energia Kundalini fica repousada ali nesse tricona, que é ali, ó, tá enxergando ali bem embaixo? É dali que a energia Kundalini sai. Então, e daí, quando esse prana foi passando, né? Chegou no tricona, ele sobe pelo canal central, que é Sushumna, e com este vão aberto de prana e apana juntos, que abriram esse vão, possibilita a subida da energia Kundalini, ativando, equilibrando todos os 7 chakras, até que a gente chega no coronário, e aí a gente tem a experiência da transcendência, que é uma loucura, que é psicodélico, que é ver cores. Não, não é nada disso. É a experiência de se sentir em unidade com o todo. Kanda é raiz dos nadis, de onde Ida e Pingala partem, circundando alternativamente os chakras, até formarem um nó triplo com Sushumna no espaço localizado entre o ponto das sobrancelhas. Então, olha só que interessante. Ida procede do lado direito do escroto. Então, essa pessoa, que é o lado direito dela, tá? Onde aí termina o lado oposto, tá? Pingala começa no lado esquerdo do escroto ou do ovário. Ele vem subindo. Onde termina? Direito. Esse desenho aqui é sensacional. Bem compreendido, bem explicado. A aula de yoga faz outra. É uma oitava acima. Quando a gente consegue compreender um negócio desse. A compreensão é diferente. Então, o que acontece? Esse vão formado pela união de prana e prana, esse vão que abre esse fluxo no canal Sushumna, né, que é o principal. E o calor produzido com a elevação da energia Kundalini, que vem subindo e vem energizando os chakras da base até a coroa, ativam por vibração, frequência, porque tudo é energia, as glândulas pineal e pituitária, né? E aí é dito que abre o terceiro olho, o 10º portal, possibilitando a experiência espiritual da transcendência, que é o quê?
é se sentir em unidade com o todo, é se sentir divino, é sentir que é divino pisando na Terra. Não é se sentir que é um humano espiritualizado. Não. É uma alma encarnada. É o contrário. Para ter uma experiência aqui, né? Então, os chakras, eles são centros de captação, de armazenamento, de conversão e de distribuição de energia vital, tá? E para o desenvolvimento do quê? Das funções. Quais funções? Fisiológicas, psicológicas e também espirituais. Os corpos de consciência, que são esses que a gente vai tratar, eles estão diretamente relacionados com os chakras, né? Então, eles são portais de energia vital para alimentar o corpo energético sutil. E os chakras, eles se situam no corpo prânico e no corpo físico existem estruturas correspondentes a cada chakra, localizados ao longo da medula, que são os plexos, ou centros nervosos. Então, cada chakra se relaciona com um plexo, ou com um centro nervoso, né? E ele tem esse formato arredondado, de chakra, que é roda, né? Significa roda, mas também de Padma, que é lótus, flor de lótus, então tem essas pétalas também, né? E para que as funções dos corpos de consciência, que é esse que a gente já vai entrar, ocorram de uma forma plena, é muito importante que a gente esteja com o corpo cheio de prana e que a gente esteja com os chakras vitalizados e em harmonia, né? E aí a gente vai ter um bom funcionamento das áreas da consciência, que vão facilitar o nosso processo encarnatório aqui. Então, agora entrando um pouquinho, né, nos chakras e as áreas da consciência. Então, nós temos ali nas áreas da consciência o corpo 10, que é esse corpo radiante, a gente vai chegar nele depois, que brilha através do cosmos, né, e que projeta os outros 9 corpos, certo? O corpo 8, o corpo prânico, que traz essa nutrição para todas as áreas da consciência. Então, às vezes a gente fala assim, para e respira, tem uma pessoa nervosa, tendo uma crise de ansiedade, ou tendo um ataque de pânico, tendo um acesso de raiva, né? Tu dá uma respirada, o que acontece? O prana vitaliza o teu sistema todo, e o que que acontece? O teu nível de consciência volta para o normal. Tem o corpo 9, o corpo sutil, que é o que carrega a alma quando a gente desencarna, né? Que também tem a caixa akáshica, que são todos os registros das nossas vidas passadas, presentes, futuras, paralelas, de todo jeito. E os corpos 1 a 7, eles são projetados como um arco-íris de 7 cores, né? E então existem, no final das contas, 9 números para 7 chakras. E por quê? A conta que se faz é que cada chakra é uma projeção de luz pelo prisma de 3 corpos. Então, o que que acontece, ó? Para formar o primeiro chakra, corpos de consciência 1, 2 e 3, vendo aqui, ó, vermelhinho. Para formar o segundo, os atributos do 2, 3 e 4. Então, o que acontece com isso? Quando a gente sabe como é que é o prisma de formação do chakra e aonde ele eu vou saber com isso. Que se eu, pela minha data de nascimento, já vamos ver, tem defasagem 3, número 3, por exemplo, no meu dia de nascimento, no meu mês, que tipo de exercício do yoga é interessante para que eu faça para ajudar no desenvolvimento deste chakra que vai vitalizar e trazer os atributos daquela área da consciência, né? Então, defasagem aqui no 3, certamente o primeiro, certamente o segundo, certamente o terceiro, dando 4. Então, isso é legal a gente ter em conta, porque lá, a numerologia é importante a gente saber, claro, mas não é por nada. Não é para saber por saber. É saber para trabalhar. E como é que se trabalha? A partir da atuação sobre o corpo físico. Meditação, tudo isso. Então, e o corpo 11, ó. 11 é o todo ali, ó. É a totalidade, é a casa de comando, que traz a conexão desses 10 corpos, né? E a gente consegue utilizar qualquer um deles no momento em que é necessário. Então, ele é aquela casa de comando que
cada um funcionando bem, utiliza aquele que está bem no momento em que precisa, e tu tem um todo. É muito interessante isso. E o 8, olha só que legal ali, ó. O 8, ele circunda todos os números. Por quê? Porque o corpo prânico, ele energiza todo o sistema. Ele junta finito com infinito. O 5 está no meio. É o número do meio. É o nosso meio aqui, ó. É a comunicação. E assim vai. Então, lembrando para vocês, então, esses corpos aí, o 1, 2 e 3, e o 4, eles estão mais relacionados à nossa consciência individual. O ser aqui encarnadinho, aqui nesse momento aqui, e que quando desencarnar vai levar a caixa akáshica também para o astral, até que ache um novo corpo, se for o caso, mas eles dizem, eles têm a ver com a nossa consciência individual, que são justamente os primeiros chakras, até o 4. É dito que do 1 ao 3 são os nossos chakras animais, o 4 é o humano, o 5, o 6 e o 7 são os espirituais, sutis. Então, 6, 7, 8 e 9 são considerados a expressão da consciência universal. O 5 é o corpo físico, que é o da comunicação, que possibilita essa interação aqui, porque até a gente se comunica assim, sem fala, mas de alguma forma vai ter que ser por libras, vai ter que ser por sinal de fumaça, código Morse, a gente se comunica, mas precisa ser comunicado, né? O corpo 10 é essa radiância do ser, essa sensação de brilho, de poder, né? Que integra todas as áreas. E o desenvolvimento de todas essas áreas da consciência, ela torna justamente possível o quê? Que a gente se sinta bem cumprindo a nossa missão neste planeta, que, segundo a tradição, esta é o potencial de se sentir divino pisando na Terra. E não o contrário. Não é um corpo, um espiritinho, não. É uma alma, é um ser que vem para o planeta, né? Ter uma experiência. E aí entra a data de nascimento, tá? Daí agora a gente vai chegar na data de nascimento e o que que acontece? Então, a data de nascimento é uma possibilidade para o desenvolvimento da consciência. Por que desenvolvimento? Botei entre aspas, tá? A gente aqui no nosso contexto linguístico, desenvolvimento, a gente tem uma compreensão de que é uma subida de degraus, né? Subir uma escada e desenvolvendo, né? Na verdade, o contexto é outro. Esse é tirar fora o que está envolvendo, né? Que é o que não nos permite enxergar a essência. Então, desenvolver é o que? É tirar o que envolve. O que que envolve? Segundo a tradição hindu, é Maya, que é a ilusão. Ilusão do quê? De um eu que se supõe permanente, totalmente independente e que está aqui para atingir os seus próprios propósitos, né? Então, a data de nascimento é legal porque ela é um diagnóstico que possibilita o desenvolvimento para que a gente limpe o que está a mais para que a gente consiga enxergar o que é a essência, né? Então, não é subir degrau, é tirar o que está a mais. Porque tudo que a gente precisa já está aqui. Isso é bem interessante. E aí, como é que funciona? Ainda no astral, né? Tudo que é a única coisa que a gente sabe que certo que vai acontecer na vida é que a gente vai voltar para o astral. Mais cedo, mais tarde, tomar mais tarde, para todo mundo, né? Mas e também que enquanto fique tem a dignidade, né? Então, é isso que a gente sabe, que a gente vai voltar para o astral, né? Ainda no astral, o NAM, que é uma frequência vibratória, energética, que é uma não forma, não é personificado, estabeleceu lá um plano de alma, que é o que é? A- o que vem fazer nesse planeta. Não vem passear aqui, fazer uma excursão, segundo a tradição esta, né? Então, estabelece um plano de alma. E para que esta alma consiga estabelecer este plano, que significa aprimoramentos
com talentos que ajudem nos desafios, se estabelece a data de nascimento da pessoa. Então, como cada número tem um atributo, se eu quero, por exemplo, estou lá, sou o não ainda, não sou a Ana Sofia, e naquele momento encarnatório, a, a opção é por vir para cá, desenvolver a comunicação nas interações, muito provavelmente eu vou nascer no mês de abril, com uma família que vai me trazer dificuldades comunicativas para que eu consiga desenvolver isso. Aí sim, um degrau, né? Subida, escalar. Então, este não está lá, ele estabelece esse plano de alma e a partir daí é que a gente nasce. A gente estabelece os requisitos do que eu preciso aprender e a partir daqui é talentos. Porque a gente também não vem para cá só desgraçado, também só com desafios, a gente vem com talentos também. Às vezes a gente nem se dá conta deles, né? E aí, para que a gente consiga cumprir a jornada, se nasce num dia, um mês de um ano, numa família, com determinados parentes, em determinados locais, em determinados momentos históricos, enfim, né? Então, não, a ideia que é legal a gente compreender aqui é que a gente não é deste jeito porque a gente nasceu neste dia. Não. A gente nasceu neste dia, deste mês, desse ano, para que a gente seja desse jeito e cumpra a nossa jornada aqui, passando pelos desafios que vão possibilitar a nossa evolução. Qual a evolução? Voltar para dentro. Descobrir a essência. Essa é a evolução. Porque a gente aprende, estuda, aprende, estuda, ensina e tudo para descobrir o que é. A gente fala um monte aqui do eu, para no final das contas chegar à conclusão de que o eu não existe, né? Que o eu é temporal, impermanente, né? É isso, mais ou menos assim, né? Então, aí nós temos o mapa tântrico da consciência. Aí nós temos as posições. Então, nós temos ali a data de nascimento, né? A posição alma é o dia. Agora é posição, não é corpo, tá? Posição. Posição alma é o dia, diz respeito à relação do ser com o seu próprio mundo interior. É a forma como o ser se enxerga, a sua essência mais profunda, a divina, né? Esse número do dia do nascimento, ele indica um corpo que, ao ser desenvolvido, permite uma conexão com a alma. O entendimento de um propósito interno muito próprio daquele ser. E traz uma sensação de paz, porque se eu estou em contato com a minha essência, o que mais eu preciso? Em tese, nada, né? Traz um relaxamento, uma sensação de fluidez, né? E o dia do nascimento é um desafio. Desafio qual? Desafio de como eu me relaciono comigo. Não é um número bom, é um número desafiador, tá? O próximo aqui é o karma. O karma, a posição karma, é o dia do mês do nascimento. E se refere à dimensão externa da vida das pessoas, os seus interrelacionamentos, né? Esse corpo que é representado numericamente no mês, se ele for desenvolvido, ele vai possibilitar para o indivíduo criar uma realidade externa que vai fluir conforme as necessidades daquele plano de alma, né? Que vai refletir os seus anseios mais profundos, a, a sua, a sua comunicação e a sua forma de relacionamento no mundo inteiro, propiciando o crescimento, harmonia, né? Desenvolvimento. Mas também é um desafio, não é um número facinho. É o nosso desafio perante os nossos pares e as situações e os contextos. Aí tem o bom, que é um presente divino, que é o que nos possibilita trabalhar esses desafios de uma forma mais digna, né? E é a posição do número do ano, os 2 dígitos finais. É um dom natural que representa um atributo da consciência que está 100% disponível para a gente. É legal que a gente saiba qual é o nosso dom, porque é uma forma de saber o que buscar num momento de necessidade, né?
O que que é que nós temos totalmente disponível para os outros, mas em primeiro lugar, a gente mesmo. Quando a gente precisar, esse dom vai estar ali, mesmo que a gente não saiba. E ele é um aliado, né? Ele ajuda o indivíduo a perspassar pelos desafios e pela jornada, né? É um ponto de apoio. A outra posição é um semidom, que é o destino, e se refere a um corpo que já começou a ser trabalhado em outra vida. É um ponto de apoio no cumprimento dos desafios, né? Indica circunstâncias que a pessoa vai atrair na sua vida, né? Até como forma de terminar de desenvolvê-los. E o último, então, é a posição missão, que é a soma total da data de nascimento, que é a oportunidade de crescimento nessa vida, né? No sentido geral, missão, caminho, o que eu vim aqui fazer? Qual o propósito disso? Indica aquilo que o ser veio fazer no mundo, né? Quando o corpo que pode possibilitar essa realização está plenamente desenvolvido, há um sentimento de profunda e integral satisfação com a vida. E vou dar um exemplo para vocês, tá? Pessoal, o meu caminho, a minha missão é o número 4. É a missão de ser professora e terapeuta. Me perguntem o que eu mais gosto de fazer na minha vida. Quando é o momento em que eu estou em paz comigo, me sentindo na melhor plenitude da minha consciência. Neste momento. Neste momento. Entendem? Se caísse um raio agora aqui, estava tudo bem. Entendem isso? Isso é a missão. E cada um tem a sua. Então, aqui eu botei um exemplo para vocês verem como calcular, daí cada um vai calcular, daí nós vamos passar para os números. Eu achei melhor a gente calcular antes, porque depois, quando eu for falando de cada número, vocês também vão se avaliando, né? Então, ali, ó, minha data de nascimento está ali. Para reduzir, somar os valores absolutos de cada dígito que compõe um número. Se passar de 11, tem que somar, e é sempre um por vez, né? Então, na alma, eu nasci no dia 24. 2 mais 4, 6. Tá? Corpo 6, que é o corpo arco de luz. O que significa que se eu tenho o corpo 6 na alma? Significa, na posição alma, significa que o meu arco de luz vem em posição desenergizada na minha relação comigo mesma, que é a alma. Posição karma, meu mês é 10. Não preciso reduzir porque vai até 11, né? O que significa ter o 10 no karma? Significa que o meu corpo radiante está desenergizado no que toca aos meus relacionamentos. Dom, número 5, ó, 7 mais 7, 14. 1 mais 4, passou de 11, né? Vira 5. Físico. O talento, somo tudo. 1 mais 9, 10. Mais 7, 17. 1 mais 7, 8. Mais 7, 15. 1 mais 5, 6. Eu sempre vou somando número após número, tá? E o caminho é soma total. Então, a gente vai começar agora com os corpos, tá? As 11 áreas da consciência. O que são essas 11 áreas da consciência? Tá? São atributos, 11 atributos principais, que cada um de nós, seres, tem. Todos nós temos, todos. Mas, pelo plano de alma que a gente fez enquanto a gente ainda não, uma frequência antes de encarnar aqui, a gente decidiu que era a hora de trabalhar na minha relação comigo X, com os outros aquilo outro, eu vinha com tal dom, com tal destino e com uma missão para a coletividade. Mas todos nós temos todos, e não quer dizer que o número que não está na data de nascimento não esteja presente, por quê? Porque existe a questão dos números pares. Quem tem o 1 tem o 9, que é o complemento, para chegar no 10. Quem tem o 2 tem o 8. Quem tem o 2 em área de defasagem tem o 8 também em defasagem, mas não é o predominante. Quem tem o 3 defasado tem o 7 defasado também. Quem tem o 4 defasado tem o 6 defasado também. Por quê? Porque são os complementares, os números pares, né? Então, todo mundo tem tudo, só que
a gente tem que partir de um ponto básico de trabalho, que isso que é o que orienta, por exemplo, o sadhana, que é uma prática diária. O primeiro corpo de consciência é o corpo da alma, tá? Não é a nossa alma. Esse não é a nossa alma. Esse é um atributo da consciência que tem a ver com com esse ser eterno que nós somos, né? Então, ó, é o corpo eterno que contém a consciência e traz o sentido de unidade. Todos os outros corpos, eles estão aqui para servir o corpo, alma, tá? A função desse corpo, qual é a função desse corpo na nossa experiência terrena, tá? O que que esse corpo alma, essa área da consciência alma traz para este corpo aqui nesta passagem? Ele tem a função de aprender tudo aquele sentido intrínseco mais profundo, mais original. Ele traz aquele saber intuitivo, que são coisas assim que às vezes a gente sabe de coisas e nem sabe por quê, né? A gente sabe, só sabe. Então, essa é a função do corpo do corpo-alma, né? Quando a gente está com esse corpo-alma bem energizado, o que que acontece? A gente fica seguro. Por quê? Porque a gente tem esse saber intuitivo, a gente tem esse conhecimento inato, a gente está em paz com a nossa existência. Isso traz tranquilidade, traz gratidão. É um problema grave do no dia e no mês é o sentimento de ingratidão. É uma coisa, é algo que acontece, né? Então, ele traz também esse senso de individualidade. É como se a pessoa se bastasse por ela mesma, quando ela está com um dia, a gente fala, né, energizado. A pessoa se basta, ela não está ali precisando demais dos outros, dos contextos, das situações, ela se basta, né? Ela tem um compromisso com ela mesma, com o propósito da alma e da existência dela, né? Ela espontânea, super espontânea, pessoa assim que consegue simplesmente ser. Esse é o atributo do corpo-alma, de corpo de consciência e alma, que todos nós temos. Quem tem ele em dia ou em mês, está com ele desenergizado em relação à forma como olha para si, se for no dia, ou para os outros, se for no mês. Mas se esse um está energizado, possibilita a pessoa ser humilde, ser criativa, ser autêntica, ser independente e dispor desse conhecimento intuitivo que todo mundo tem. É utilizar esse conhecimento. 2. Esse é o segundo corpo. É a mente negativa ou discernitiva. Eu botei essa figura ali, ó, eu botei umas figuras para vocês irem olhando a figura e depois se lembrando. O que que é a mente negativa ou discernitiva, tá? É aquela mente bisbilhoteira, que fica procurando o que que não tá bom. É essa. Fica procurando o que que não tá bom, o que que não tá harmônico, o que que não tá funcionando bem, o que que representa risco, tá? Não é que isso não significa, mente negativa não quer dizer que a pessoa é negativa, não. Significa que todos nós aqui temos esse atributo da consciência que é a qualidade de ficar procurando o que não tá harmônico. Todo mundo aqui tem. Mesmo quem não tem o dois no dia do nascimento, no mês, a gente fica. Por quê? Porque para a gente viver, a gente precisa ver os riscos. O que não está harmônico, o que não está bem, senão a gente morre, né? Ele é um suporte importante para a vida, né? Corpo 2 então, que é a mente negativa, e a gente entra nas mentes, que tem a mente 2, a 3 e a 4, que são as mentes 2 negativa, 3 positiva e 4 neutra. Entramos aí agora na parte mental dos corpos de consciência. É aquele, então, que calcula os riscos, percebendo, né, o que não está harmônico para ser uma proteção para que o indivíduo possa reconhecer os perigos e saber como as pessoas, os lugares e as coisas podem ferir. É isso que faz, né? A função está relacionada a perceber o que não está harmônico e também a busca pela comunhão. O que que é a comunhão, pessoal? Quem tem que o um
Um é o todo. Imediatamente depois do um vem o dois. Como se o todo fosse, como se o um fosse uma raiz e uma semente e o dois fossem as primeiras raízes. Então, aquele um deixou de ser um, ele passou a ser dois. Objetivando, na verdade, voltar a ser inteiro. A gente quer na vida se sentir inteiro. E muitas vezes na vida a gente quer se sentir inteiro junto com alguém. A gente busca alguém ou algo para se sentir inteiro. Mas a ânsia é pela comunhão. Pela comunhão com o quê? Com o todo. É se sentir pleno, se sentir completo, se sentir sagrado. Né? E, é isso. E, e aí o dois tem essa característica que todos nós temos de ter uma busca por voltar a ser um, na verdade. Isso é saudável? É saudável. Quando está bem energizado, inclusive, é maravilhoso. Mas quando vem em dia e em mês, que é defasagem consigo ou com os outros, aí é um pepino. Como todos os números no dia e no mês são o seu pepino individual, cada um tem o seu pepino. Então, a função está relacionada dessa mente dois que todos temos, é ver o que não está harmônico, buscar a comunhão. E com isso, então, o que esse corpo de consciência nos traz de atributo? Discernimento, porque para conseguir ver o que não está bom, preciso conseguir discernir entre as coisas. Me traz habilidade crítica, sim, eu preciso conseguir criticamente me manifestar ou pensar sobre as coisas. Compreensão dos riscos é eu saber que determinada coisa vai me causar um problema. E o poder de buscar, isso é legal, as necessidades que a gente tem. Porque se eu estou em falta, se eu sou dois, eu quero voltar a ser completo, eu estou em falta, então eu tenho que ir atrás do que preciso. O que eu preciso? As coisas que eu preciso para viver, mas também aquela busca eterna pela completude, pelo infinito. E daí é que acontece quando a gente está desenergizado, aquelas buscas por pessoas, por as compulsões em geral, né? Alimento, bebida, drogas, jogo, trabalho também é compulsão, estudo também é compulsão, né? Então são aquelas buscas que não terminam nunca, que a gente busca, 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 busca e não nunca está feliz. Isso quando está desenergizado, né? Se esse dois bem energizado, então, não estou falando em posição de dia e de mesa, energizado. Para todo mundo, em tese. Possibilita que a pessoa tenha aquele poder da obediência, que é conseguir entender que tem que cumprir determinadas coisas, né, na vida. Traz amorosidade, o dom da diplomacia, e a pessoa é uma buscadora. Por que ela é uma buscadora? Porque ela não está completa. Esse sentimento de incompletude é a mola propulsora para que a gente busque. Busque o que precisa para viver, física, mental e espiritualmente. É essa busca. E também reconhecer os limites, porque é bom a gente ter medo. Porque se não fosse medo, a gente não tava, né? A gente vai, só vai. É que nem a criança que não conhece o mar, vê o mar a primeira vez, não sabe o que aquilo causa, vai entrando. Quando vê, morreu afogado. Porque não tem medo. Corpo 3, que é a mente positiva ou projetiva. Olha, o que essa figura traz ali pra gente? É uma mente que tá ali maquinando, que está criando, que está avaliando, que está sendo otimista, né? Que está se relacionando, que está, inclusive, ali, ó, fazendo prospecção de dinheiro, de amor, de companhia, né? É isso que eu quero que vocês lembrem da mente 3, essa figura daqui. Então, a mente positiva ou projetiva é aquela que calcula os benefícios das coisas. E ela é um suporte para que a gente consiga descobrir de que forma que as coisas podem mais ainda melhorar e que a gente consiga atrair recursos. Por quê? Porque uma mente que pensa criativamente e projetivamente, ela está vibrando em quê? Em projeção, em atração.
E uma mente que não vibra, que vibra no contrário disso, ela vai atrair o contrário. Então, uma mente 3, vibrando alto, é uma mente altamente conquistadora. É uma pessoa que conquista as coisas com facilidade, porque enxerga as possibilidades e consegue perceber o que fazer para aumentar, inclusive, as possibilidades, ou para ter possibilidades onde parece não ter. Pessoa otimista, sociável, ela é confiante, ela é responsável, ela é resolvedora. O que que é ser resolvedora? É a pessoa que soluciona problema. E aquilo não custa para ela. Ela faz de boas. Ela faz de boas, porque aquilo é o dom dela. Ela é resolvedora, solucionadora e bem-humorada. A pessoa leva a vida com bom humor, dá risada, ri dela própria, ri dos outros também, tudo junto. 4, ó. Essa aqui é a foto que eu quero que você se lembre. Ela é a mente neutra ou meditativa. A pessoa está ali em paz, ela está pensando. O que significa esse pensar da mente neutra? Significa avaliar os riscos que a mente 2 ficou bisbilhotando lá, procurando com a lupa, avaliar os riscos e avaliar os benefícios. Avaliar o ruim e o bom de tudo e se determinar a agir conforme isso, com neutralidade, tendo a consciência e a noção de que nem tudo é bom e que nem tudo é ruim, absolutamente. Tem 2 ditados que eu gosto. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. Então, nem tudo é só ruim ou só bom. E mesmo ruim pode ser bom, porque é aquela barreira que a gente vai passar. O que que é esse corpo 4, a mente neutra ou meditativa, né? É que avalia os dados das 2 outras mentes e reconhece como as coisas são na realidade. Porque só tem como conhecer uma coisa sabendo os prós e os contras da coisa. A gente não faz lista de prós e contras quando a gente quer decidir racionalmente e da melhor forma possível. Sim, a gente faz. Então, a gente conhece os prós, conhece os contras. Em tese, a gente tem uma condição de racionalizar, avaliar e decidir melhor, né? Então, com neutralidade e também como se relacionar, né, no tempo, no espaço, enfim, conforme essa noção. A função está relacionada com a possibilidade de ver o todo, tá? A essência positiva e negativa de todos os seres. E aí o que acontece? Quem consegue, na mente neutra, ver com clareza o não tão bom e o bom, consegue decidir sem medo. Aí é que entra o medo. A pessoa que está com o 4 em área de defasagem, ela tem uma insegurança em ver o todo. Então, ela tem medo de decidir, porque ela tem medo de decidir, porque ela não sabe se ela viu todo ruim, ou se viu todo bom, ou se aquele ruim é tão ruim, ou se aquele bom é realmente bom, e a pessoa fica ali. Então, ó, então esse 4 é o atributo que traz para todos nós a imparcialidade, a neutralidade, a percepção ampla, porque eu vejo o ruim, vejo o bom e equilíbrio. A compaixão, a liberdade de escolha e a não reatividade. A não reatividade tem a ver também com não ter medo. Porque quando é que a gente fica reativo? Quando a gente está com medo, daí se arma. Ó, então a pessoa energizada é imparcial, ela é flexível, ela não fica naquela rigidez, porque o que que é rigidez? Rigidez é medo. Eu fico ali dura para não envergar, entendeu? Muito bem, então vamos para o 5, corpo físico, tá? É isso aqui que eu quero que vocês gravem do corpo 5, tá? O que que é o corpo físico? É esse templo aqui onde todos os outros corpos se manifestam, né? E qual a possibilidade desse corpo físico? A possibilidade máxima é a interação, que é para isso que a gente está aqui, né? Interagir. Como é que a gente interage? Pela palavra, pela comunicação. Corpo físico, então, ele é o templo onde os outros corpos revelam seus atributos
e viabiliza a capacidade da pessoa correlacionar suas atividades de forma que possa se superar e compartilhar. Então, o que acontece? O corpo físico te dá o suporte físico para te superar, para cumprir, para ser o executor. Te dá o suporte físico para ser aquela mente que busca o problema, aquela mente que acha a solução, aquela mente que equilibra os dois, e te traz o poder de comunicação para que tu consiga interagir e levar isso para os outros também. Porque a gente leva e traz, que a vida é essa interação constante, né? Então, o 5, ele traz isso, a possibilidade de, a partir desse corpo, ter as sensações, porque todas as sensações passam pelo corpo físico. Quais são os 5 sentidos? É a partir dos 5 sentidos que a gente conhece o mundo. O bebezinho, quando nasce, sente o mundo como? Através do, do cheiro que sente, do gosto que sente, do som que escuta, do tato que pega. A gente sente o mundo assim, né? Então, o corpo físico é o nosso tempo, que é a partir dele que a gente sente o mundo. Sentidos, os 5 são esses, e tem o sexto, que daí não é mais físico, já é o sentido mais espiritual, né? Então, esse receptáculo, esse corpo físico aí. E é a partir dele também que a gente interage, socializa, troca, né? A função está relacionada a ser o espaço sagrado onde os outros 9 corpos se manifestam, bem como a disciplinar a si próprio e a ensinar. Então, para que a gente fique vivo, inclusive, para que a gente evolua, a gente precisa de disciplina, né? Aquilo que a gente estava falando. Tem coisas que é disciplina. Não é só sentir, eu sinto que eu quero ir para academia. Vai ficar sentindo se não for, entende? Tem que ter o corpo que vai, né? E ele traz esse poder, o 5 é interessante porque é uma coisa legal, o poder do autossacrifício. Não no sentido de a pessoa se sacrificar, o sentido aqui é do sagrado ofício, né? Sacrifício é o sagrado ofício. Então, ele traz essa possibilidade de a pessoa cumprir o seu ofício com satisfação, mesmo que aquilo custe para ela, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho 5, eu sou uma pessoa que eu faço o que eu preciso fazer. E para mim tá de boas. Porque eu sei que é aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer e acabou. Se vai me custar muito ou pouco, fisicamente, tempo, espaço, cansaço, eu vou fazer. E esse poder de comunicação total. O que é comunicação total? É a possibilidade de falar, de escutar, de ponderar e de estar aqui conversando no aqui e no agora. É parar tudo para essa comunicação. Nada é mais importante neste momento do que essa comunicação. A pessoa, então, que tem o 5 como dom, ou quando está bem energizado, ela é uma pessoa normalmente muito disciplinada, idealista, perseverante, harmoniosa e muito comunicativa. Ó, chegamos no 6. O que é o arco de luz? Essa auréola, tá? Que a gente tem na volta. A próxima figura vocês vão ver que é a figura completa. Nessa aqui eu botei só o arco de luz mesmo, tá? Que é o corpo 6, que é aquele instrumento de sensibilização para percepções e impressões inconscientes, tá? Isso é o que o 6 traz. É o núcleo da aura, dá para se dizer, que guia e controla a aura, tá? Constituindo o sexto sentido. Ele permite a utilização dos poderes da intuição e da concentração também. As pessoas que têm os 6 no dom, elas são muito intuitivas, muito concentradas, né? São pessoas que têm inclusive, puxa muito para a questão do senso de justiça também. A função está relacionada à possibilidade da compreensão num nível menos racional, com sensibilidade, prevendo o próximo momento sem medos. Então, e o 6 bem energizado possibilita a pessoa que ela seja intuitiva, centrada, tranquila. Ah, e outra coisa do 6 que é bem importante, tá? Um 6 bem energizado, ele é um protetor da psique. Não fica entrando um monte de coisa por aqui. Quem tem 6 tem antena parabólica, tá? É uma parabólica. O que acontece? Que se está em área de defasagem, entra de um tudo. Não se protege. E daí fica super suscetível a, a interferências energéticas de encarnados e de desencarnados.
Vamos lá. 7, ó. Aí apareceu o resto da figura, tá? A aura, campo eletromagnético que circula no corpo. Protege da negatividade das outras pessoas, isso é bem importante, tá? Traz a possibilidade de sentir o ambiente e proporciona ao indivíduo que reflita a si mesmo, não refletir de pensar, que reflita como um espelho, tá? A si mesmo e eleve o seu meio. Então, a pessoa que tem o 7 bem desenvolvido, como no dom, ela tem esse poder de elevar a si mesma e elevar todo o contexto ao redor dela, mesmo sem perceber. E ela faz isso sem esforço. Não é um esforço para ela, é um dom dela, é natural. Então, a função do corpo da aura é estar relacionada à capacidade de processar o que passou, tá? Isso é uma coisa legal também do corpo aura, tá? O corpo aura ele processa o que passou porque aquilo é um dom nele. O que acontece quando a gente está com a aura suja? A gente fala, ai, tô com minha aura, ai, preciso tomar um banho para limpar minha aura, não sei o quê. É porque a gente não processou o que passou. A gente continua vibrando naquela vibração e continua naquela vibração, naquela aura, com os problemas que estão naquela aura, naquele momento. Quem tem o dom no 7 não fica guardando coisas. Passou, aconteceu e passou. Quem tem o dom no 7 tem a possibilidade de se livrar daquilo que está chegando para ela o tempo inteiro, não fica guardando na hora, não fica vibrando naquilo. Ah, as coisas acontecem, aconteceu, bom, acabou, passou, olhou para o passado, viu, aprendeu, adiante. Então, ó, a pessoa consegue olhar para o passado e ela tem firmeza de propósito. Por que que ela tem firmeza de propósito? Porque a hora está ali, tá intacta, ela está firme, ela está seguindo ali, ó. Ela só vai, ela tem o corpo fechado. Se protege contra as influências dos outros, né? Bastante energizada, a pessoa é segura, por quê? Porque ela está protegida, ela tem aquele campo de proteção, então ela é segura, ela está ali dentro daquele campo, está se sentindo segura, e sendo segura consegue ser bondosa. 8, corpo prânico. O corpo prânico é aquele que dá vida ao corpo físico, e aí ele está conectado por meio da respiração. Então, é esse corpo que traz o prana para dentro do sistema todo. Ele é o regulador da dinâmica do prana, do funcionamento dos nadis, dos chakras, né? E a função está relacionada a energizar, vitalizar, trazer ânimo, assim como a possibilidade da autocura e da cura de outros seres, né? Então, quais são os atributos desse 8? Ele traz vitalidade, traz determinação, traz força de vontade e traz o poder curativo. Se ele vem em área de defasagem, né? Eu estou não aplicando todo esse potencial para mim, na minha forma de me ver, e não estou aplicando todo esse potencial na forma como me relaciono com os outros, né? Então, eventualmente, pode acontecer desvitalização, sentimento de cansaço, sentimento de desânimo, sentimento de falta de força, sentimento de esgotamento. A pessoa muitas vezes está esgotada, o sentimento de esgotamento, e não só sentimento, ela está mesmo esgotada, né? Porque ela está com um desafio ali do corpo prânico, ela está desvitalizada no geral. Então, para manter o corpo forte, precisa respirar muito, precisa dormir muito bem, precisa se alimentar muito bem, precisa fazer exercícios físicos, porque tudo, os 4 pilares de sustentação, prana e sono, alimentação e exercício. Mas a pessoa que tem essa defasagem assim, no dia e no mês, ela pode se sentir cansada dela própria. Às vezes a pessoa pensa assim, puta, mas eu não me aguento. A pessoa se cansa dela mesma, assim, de como ela se enxerga, de como ela se vê, de como ela se relaciona com ela. E também se cansa dos outros, se esgota com os outros. O 8, então, quem tem energizado, ó, a pessoa é animada, intensa, abundante, corajosa, estrategista e organizada. 9, corpo sutil. Essa foto aqui é o que eu quero que vocês gravem do corpo sutil. Já não é mais um estágio da forma densa, né? E ele parece que está no meio de uma biblioteca antiga, né? É porque o 9 é o corpo que contém também a nossa caixa akáshica, registros das memórias de todas as vidas, passadas, presentes, futuras, paralelas. Essa é a foto que eu quero que vocês gravem de corpo sutil. Então, ó,
O corpo sutil é receptor de informações do passado, do presente e do futuro, que contém a caixa acástica do ser. Traz a capacidade de aprender rapidamente. Por quê? Porque a pessoa já sabe, na verdade, porque são os registros todos que a pessoa já tem, né? E ajuda a pessoa a entender as sutilezas da vida. O que que é o sutil? É aquilo que está além das realidades imediatas que os sentidos captam. A sua função está relacionada à possibilidade de enxergar além da percepção dada pelos cinco sentidos, compreendendo a espiritualidade em tudo. Também tem o papel de transportar a alma no momento da morte. O que acontece no momento da morte? Essa alma que chega com o atributo um precisa sair para ir para o astral. É o corpo sutil que leva essa alma para o astral e fica encapsulado nele até que consiga um novo corpo. Então, e ali ficam todos os registros de todas as existências, né? Então, esse corpo 9 traz a sutileza. Por quê? Porque tu consegue enxergar o além dos olhos. Então, a pessoa é sutil. E ao mesmo tempo intensa, né? Traz esse poder de premonição. Isso não é nem sexto sentido, é além do sexto sentido, é poder premonitório. E um senso de atenção para a coletividade. A pessoa com o 9, por exemplo, em dom ou em semidom, ela sai daquela proposta individual e ela assume um compromisso com a proposta coletiva, com muita facilidade. E a pessoa, se está bem energizada, então quem tem 9 no dom, né? Normalmente são pessoas calmas, sutis, serenas e muitíssimo inteligentes. A pessoa com 9 no dom ou no semidom, elas normalmente são, sim, acima da média, sabe? Por quê? Porque elas, elas elas acessam a caixa acástica, que é onde tem todos os registros de saberes de todas as existências. Então, não é que elas têm uma mente muito aguçada, elas conseguem acessar esses registros mais fácil que todo mundo tem. 10. O corpo radiante é esse envoltório que a gente tem de proteção, uma luz meio dourada, que reflete e irradia a nossa presença. Então, é o campo de luz dourada que protege o ser. Sua atração magnética tem como função dar coragem, então são pessoas corajosas, né? Vocês que têm esse dom, e poder de liderança, para que o indivíduo consiga influenciar, liderar e prosperar. A função, então, é essa, né? De liderar pelo exemplo. Então, quem tem 10 na missão precisa levar em conta que ela sempre vai ser um exemplo para os outros, do que ela fizer de bom e o que ela não fizer de não tão bom. Ela traz essa coragem rumo ao desconhecido, então são pessoas corajosas, né? Quem tem isso já em dom, a radiância, esse brilho e essa proteção. São normalmente pessoas muito protegidas, as coisas acontecem com elas, mas assim, elas trupicam, mas não caem. Tem uma proteção a mais, sabe? Então, a pessoa que, né, o 10 bem energizado, a pessoa é líder, corajosa, decidida, comprometida e muito determinada. E outra coisa, as pessoas do 10, elas são assim, ó, ou tudo ou nada. Elas são ou faz, vai com tudo ou nem vai. Vamos para o 11, ó, o que que eu quero que vocês gravem aí do 11? Já é uma conexão com o infinito bem desenvolvida. Então, o 11, eu botei entre aspas, é o corpo 11, porque na verdade ele não é um corpo, porque ele está fora já da questão corpo, né? De corpo de consciência. Ele é a casa de comando, né? A totalidade. Ele não é exatamente um corpo, mas ele é a totalidade dos outros 10 manejado, né? Oportuniza a capacidade de integrar e comandar todas as áreas da consciência, trazendo a experiência transcendental do mergulho no infinito. Então, a pessoa ela tem a possibilidade de utilizar os outros atributos no momento em que ela sente que é necessário. Ela está alinhada. Aqui eu preciso ser mais crítica, ou aqui eu preciso usar mais o coração, aqui eu preciso usar mais a razão, aqui eu preciso ser mais intuitiva. Então, é a pessoa que sabe das possibilidades todas, às vezes não sabe nem bem como fazer, mas dá um jeito e faz, e aquilo acontece, porque ela vai manejando os atributos da consciência, né? A função está relacionada à possibilidade de acionar o corpo que seja necessário para atuar em cada situação, e ele traz a conexão do infinito. Lembra que tu falou do um? Ó, o um, do lado do um, é ser o gêmeo de Deus, é conseguir se enxergar exatamente aquela frase bíblica, a imagem e semelhança. É se sentir a imagem e a semelhança de Deus, é ser o gêmeo de Deus. E sentir essa conexão.
real. O destino, no caso de vocês, ele tem um caminho que já foi percorrido, inclusive, em outras vidas. E o que se adquire de consciência em vidas anteriores, a gente nunca perde, tá? Mas ele não está completo ainda. Por isso que ele é o destino. É algo que tu veio para fazer. Então, ele já está apto para ser usado? Já. Quanto? Bastante, percentualmente. Mas ainda não está completo. O que é sabedoria, gente? Não é inteligência. Não é controle mental. Sabedoria é um viver pleno. É se saber. Se saber ser quem é de verdade, em essência. Isso é sabedoria. É se saber o ser que é. Para finalizar o 11, né? Fica legal aqui, tá? Que as 11 áreas da consciência precisam estar vitalizadas, então, com suas frequências elevadas e livres de padrões relacionados ao passado para atuarem harmonicamente. É aquilo que falava, dos padrões automáticos. Se a gente segue em padrão automático, a gente não consegue nem sequer perceber o atributo da consciência que está ali disponível para a gente, ou que está ali para que a gente trabalhe, né? Quando há um suprimento adequado de energia, funcionam e manifestam seus atributos naturais, os corpos todos, conforme a realidade do tempo, do lugar e da pessoa. Obviamente, o teu corpo prânico não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que dela, não é o mesmo que o de ninguém. Por quê? Porque cada uma aqui tem um histórico físico, mental, espiritual, familiar, social, tudo, né? Quando não estão em equilíbrio, então, as áreas da consciência criam os jogos mentais, na tentativa de dar respostas ao meio, mas os jogos mentais, na verdade, são respostas inadequadas. Não são respostas verdadeiras, elas são criações da mente, tá? E elas vêm com filtros, que filtros? Familiares, culturais, sociais, econômicos e as memórias de experiências vividas, porque quando a gente está na frente de um desafio, o que que a gente busca? Novo? Não, a gente busca o que a gente já fez, para saber se deu certo, eu repito, se deu errado, eu faço o contrário. É isso que a gente faz, né? Os jogos mentais repetidos se tornam costumes que habitam uma personagem que fica apegada a eles e a gente vai ficando aquela mesmice. Com a identificação constante com essa personagem, os jogos mentais vai se perdendo o contato com o núcleo original, né? E aí vão se criando as couraças, que são as couraças mentais, emocionais e físicas, os três tipos. E essas couraças, elas vêm justamente para manter esse padrão aí que a gente já está acostumado dessa zona de conforto em que a gente se sente, mesmo ruim, mesmo mal, se sente bem, porque é confortável, tá ali. E assim a vida passa sem a gente saber quem a gente é de verdade, né? A gente como ser, como essência, como o não, né? E aí fala, né? O fortalecimento de qualquer área é plenamente possível com a prática de Kundalini Yoga. Por exemplo, não só, mas, né? Direcionado a partir do mapa da consciência com base na data de nascimento, que serve como diagnóstico para indicar as áreas desenergizadas, que agora a gente já sabe, e, portanto, em defasagem, que devem ser ativadas, equilibradas, bem como as potencialidades que prestam apoio para o desenvolvimento das demais áreas, né? Então, é isso. É isso que eu espero. Que a gente possa estar assim.